E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, tá certo? Olha a gente aqui mais uma vez para continuar nossas atividades. Vamos fazer a nossa oração, ok? E depois da nossa oração, vamos para uma musiquinha. Vamos lá. Querido Deus, muito obrigada pela minha vida, pela minha família, pela minha escola, pelos meus colegas, pela minha professora, pelo meu alimento e por tudo que me concedeste. Dai-nos uma boa aula. Amém. Pronto. Agora vamos para uma musiquinha, tá certo? Vamos cantar uma musiquinha que vocês também gostam muito. Vamos lá. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, teu nome eu clamarei, e ele me socorrerá. Agora, vamos fazer para nossas atividades, tá certo? A gente vai fazer a correção da página 266 de História até a 272, ok? Começando na 266, está aqui, olha, sobre influência indígena. A gente já falou na aula passada, né? Aqui explicou para vocês responderem a atividade. Você sabia que esses costumes tinham origem indígena? Sim, porque a gente já tinha comentado sobre isso antes da atividade e o ano passado vocês também já sabiam disso, né? Sempre no mês de abril, que é o mês dos índios, a gente sempre fala sobre alguns costumes, algumas heranças que a gente tem da cultura indígena, tá certo? Os costumes citados fazem parte do seu dia a dia, quais? Ou seja, os pais de vocês têm costume de comprarem coisas de cerâmicas, têm costumes de dormir em redes, tem costumes de tomar banho em rio. A gente pode não ter esses costumes frequentemente, né? Mas, de vez em quando, a gente sempre faz essas coisinhas, né? Então, nós temos, sim, esses costumes, tá certo? Na página 267, ele disse, observe a imagem a seguir e faça a atividade. Olha aqui a imagem. Letra A, B, letra C. Aí ele disse, associe as letras com as funções de cada parte dessa vila. Por exemplo, qual é a parte que está relacionada a residências dos moradores da vila? Então, quem colocou a opção C, acertou, tá certo? Próximo, local de celebração de cerimônias religiosas. Quem colocou a letra A, acertou, viu? Letra A é a igreja onde aconteciam as cerimônias religiosas. Edificação fortificada para proteção da vila. Quem colocou a letra B, acertou, tá certo? Na letra B, ele disse, a igreja era considerada uma construção importante das vilas e cidades coloniais. Converse com seus colegas e utilize a imagem para justificar essa resposta. Ou seja, vocês vejam aqui, olha, que a igreja está bem no alto e no centro. Normalmente, no centro das vilas e das cidades, sempre ficavam a igreja, que primeiro a igreja foi o primeiro ponto de apoio quando vieram os colonizadores, né? Que vieram os padres jesuítas, né? Para poder catequizar os índios que aqui estavam. Então, ficava sempre no centro da cidade ou das vilas. A igreja, as casas de fundição e as câmaras municipais da época, tá certo? Letra C. Por que muitas cidades coloniais construíam fortes? E onde eles eram construídos? Eles construíam esses fortes para impedir que invasores chegassem até as vilas, né?
outras pessoas que viessem atrás das riquezas que eles já haviam encontrado, entendeu? E ele também perguntou onde eles eram construídos, nos arredores das cidades. E se fosse próximo à costa, o que seria a costa, né? A parte do oceano, onde era mais fácil a entrada e saída, então eles eram sempre construídos ali, né? Para evitar invasões de outras pessoas. Mas eles sempre eram construídos nos arredores das cidades, tá certo? Quem não colocou, coloca, tá bom? Direitinho aí, para não ficar com a resposta errada. Vamos para 269. 268, a semana passada a tia explicou, né? Sobre as transformações, né? O crescimento das cidades. Essa e essa aqui. Agora vamos ver quais são as questões que eles estão perguntando. Primeira questão. Que transformações podem ser observadas ao comparar as duas fotografias, né? Que construções nós podemos ver, gente? Vocês, com certeza, devem ter colocado aí a construção dos edifícios, né? Que são os prédios, muito bem. Mas se vocês prestarem atenção também, olha, além das construções, veja só a circulação de veículos. Olha, na primeira fotografia, não há circulação. Já na segunda fotografia, é grande a circulação de veículos, de carros, né? Para lá e para cá. Então, vamos ver outra coisa além disso aqui. Vocês vejam também que nessa imagem antiga, não há muitas árvores. Já na construção recente, a avenida é bem arborizada, tá vendo? Então, quem colocou a construção dos edifícios, circulação de automóveis e as cidades arborizadas ou árvores, acertou a resposta, ok? No número 2, e o que permaneceu, né? Que permanência houve da cidade antiga para a cidade mais recente? Eu não sei se vocês prestaram bem atenção ao fundo de cada imagem, olha, aqui atrás de cada imagem. Essa aqui não dá para ver direito, mas se vocês prestarem atenção, os morros, olha, ficaram bem no fundo, olha. Os morros permaneceram, tá vendo? Houve mudança no crescimento da cidade, houve novas construções, mas o que permaneceu foi o morro ao fundo, tá vendo? Da imagem. O morro permaneceu, tá certo? Quem encontrou mais alguma diferença, pode deixar aí, ok? Também tem outra coisa que permaneceu. Essa avenida principal nas duas cidades continua a mesma avenida. Houve algumas modificações, como o plantio de árvores, mas a avenida também permaneceu, tá certo? Então, o que permaneceu? O morro, o mar ao fundo e a avenida, né? A grande avenida permaneceu. Na página agora 71, falando sobre a modernização das cidades, vamos lá. Ele tem um gráfico aqui, ó. A gente sabe que com o passar dos anos, as cidades se modernizam, né? Construções vão chegando, mais empregos, pessoas, e a cidade vai se transformando. Aí vocês vejam aqui tem um gráfico, população urbana rural do Brasil, 1950 a 2010. Um tempão, né? Então vamos lá. O que está representado no gráfico? Então, vocês vão olhar o que representa o gráfico. O gráfico representa o quê? O número de pessoas que viviam em zonas urbanas e rurais no Brasil de 1950 a 2010. Está aqui, olha. Escrito no gráfico, olha. População urbana e rural do Brasil de 1950 a 2010. Então, é isso que o gráfico representa, tá certo? Um gráfico sempre traz em cima o que ele está mostrando. E essa é a resposta da letra A. B. Na década de 1950, onde vivia a maior parte da população brasileira. Então, vocês colocam lá 1950 e vocês prestem atenção que a parte azul é a área urbana e a parte vermelha é a área rural. Aqui em cima do gráfico ele mostra isso. Então, ele perguntou, a maior parte da população vivia onde? Na zona urbana ou na zona rural? Então, no mapa, nessa época, que ainda não era desenvolvido, a maior parte da população estava na zona rural, ok?
Quem colocou, acertou. A partir de qual década a população urbana passou a ser maior que a população rural? Então, vamos olhar aqui a década em que a população urbana passou da população rural. Está aqui, ó, 1970. Então, na década de 70, foi quando a população urbana passou a ser maior que a população rural. Letra D. Em 2010, quantos habitantes viviam na área rural? E na área urbana? Então, ele disse em 2010. Aí, vamos lá. Olhando aqui, olha, a última, área rural tem 30, corresponde a 30 mil, tá, gente? E na área urbana tem 161. Então, 161 mil na área urbana e 30 mil na área rural, tá certo? Quem olhou o mapa direitinho, acertou, ok? Agora vamos para a página 172. Na página 172, tem um relato do escritor Oswaldo de Andrade. Ele disse o seguinte, vou ler para vocês. Anunciou-se que São Paulo ia ter bondes elétricos. Os tímidos veículos puxados a burros, que cortavam a morna cidade, iam desaparecer para sempre. Uma febre de curiosidade tomou as famílias, as casas, os grupos. Como seriam os novos bondes que andavam magicamente sem impulso exterior? Eu tinha notícia pelo Lázaro, filho da cozinheira da minha tia, vinda do Rio, que era muito perigoso esse negócio de eletricidade. Quem pusesse os pés nos trilhos ficava ali grudado e seria esmagado facilmente pelo bonde. Precisava pular. Um mistério esse negócio de eletricidade. Ninguém sabia como era. Caso é que funcionava. Para isso, as ruas da pequena São Paulo, de 1900, enchiam-se de fios e de postes. Esse foi o relato. Na letra A, ele perguntou, de que cidade o autor trata? Sublinhe no texto. Então, qual é a cidade que assim que começou o relato falou? São Paulo, isso mesmo. Passa o traço no nome São Paulo. Não precisa escrever na letra A, ele disse sublinhe. Então, sublinhar, passa um traço no nome São Paulo. Qual é a novidade que ele anunciou? O que era que ia acontecer? Que iam ter o quê? Bondes elétricos na cidade de São Paulo. A primeira linha, gente, olha, anunciou-se que São Paulo ia ter bondes elétricos. Então, essa é a resposta da letra B, certo? O que iria desaparecer com a mudança anunciada? Antes dos bondes, quem era que fazia esse transporte, hein, gente? Eram os tímidos veículos puxados por burros. Então, o que iam desaparecer? Os veículos puxados a burros. Então, essa é a resposta da letra C. Letra D. Como os moradores reagiram com essa transformação? Hein? Aí diz logo aí. As pessoas ficaram como? Curiosas para saber como funcionavam os bondes movidos à eletricidade, né? Então, tá aqui, ó. Então, as pessoas estavam curiosas para ver como funcionavam esses bondes elétricos, né? Todo mundo ficou curioso, eufórico, né? Letra E. Como a paisagem foi alterada com a chegada da eletricidade. Então, o que aconteceu, né? Aqui na última linha diz, ó, as ruas se enchiam, né? As ruas ficaram cheias e se enchiam de fios e de postes elétricos. Essa é a resposta, viu? As ruas ficaram cheias de postes e de fios elétricos. Essa é a resposta da letra E, tá certo? Na página 275 e 276, que vocês vão fazer essa semana, é apenas uma atividade revisando algumas coisas que vocês estudaram sobre os engenhos, tá bom? Sobre os territórios quilombolas, sobre os casarões, sobre as igrejas e as casas de fundição. Esses assuntos já foram explicados
vocês só vão agora fazer essa atividade, ok? Então, a atividade dessa semana é só a página 275 e a página 276, tá certo? Então, no mais, quem não conseguiu fazer a correção, volta ao vídeo na plataforma, acompanha, termina a sua correção, tá certo? Quem não conseguiu responder, responde agora olhando o vídeo da correção, ok? Não se preocupe, pode responder. A tia só não quer que você deixe sua atividade sem fazer, tá certo? E qualquer dúvida dessa atividade, a gente, quando estiver corrigindo na próxima aula, a gente tira a dúvida, tá certo? Então, faça uma atividade direitinho. Essas perguntas da página 275 e 276 foram atividades que vocês já fizeram aqui no livro, tá bom? Então, não vai ter dificuldade, tá certo? Então, boa aula, prestem atenção. Espero que vocês estejam bem. Estou com muita saudade de vocês, tá certo? E até a próxima aula. Tchau!